Sob vasta gama de evidências, as suspeitas de conluio na Operação Lava Jato voltam a assombrar a turma de Sérgio Moro, e a juíza Gabriela Hart, bem como outros 3 desembargadores, foram afastados de vez da magistratura. A decisão do Conselho Nacional de Justiça vem após inspeção nas decisões ocorridas na 13ª Vara de Curitiba, identificando inúmeras irregularidades da República Lavajatista. Veja esta e outras notícias que movimentaram o noticiário em Brasília e no mundo. No Oriente Médio, a ação militar do Irã contra Israel eleva a tensão entre os países da região, e em todo o Brasil começam as ocupações do MST na esteira das ações do Abril Vermelho. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu pelo afastamento da juíza Gabriela Hart, ex-titular da 13ª Vara de Curitiba, e de 3 desembargadores do TRF-4. Eles são acusados de violações graves, como burlar a ordem processual e o Código da Magistratura, prevaricação e desobedecer decisões do STF na esteira da Operação Lava Jato. Hart foi substituta de Sérgio Moro no Tribunal de Curitiba e homologou a criação do chamado Fundo Dalagnol, que seria abastecido com recursos da Petrobras. A decisão de Salomão aponta que a magistrada discutiu previamente a homologação com a força-tarefa da operação, baseando-se em informações informais e incompletas. À época, o projeto foi criticamente apelidado de Fundação Criança Esperança pelo ministro Gilmar Mendes. Integrantes do Movimento Sem Teto dão início nesta segunda-feira às ocupações em todo o país, como parte das mobilizações do Abril Vermelho. 1.000 famílias ocuparam nesta madrugada o território de 8.000 hectares da usina da Companhia Bioenergética Brasileira, no Distrito Federal. Já em Campinas, São Paulo, cerca de 200 famílias entraram na Fazenda Mariana, terra improdutiva e administrada por empresa imobiliária, segundo disse o MST. O Movimento Sem Teto também realiza cobranças ao governo por reforma agrária no país. De acordo com o MST, até o momento foram 21 ocupações em 10 estados do Brasil. O Abril Vermelho marca os 30 anos da ação brutal da Polícia Militar que reprimiu uma marcha pacífica na Curva do S, região do Belém do Pará. Já em São Paulo, a gestão Tarcísio demonstra cada vez mais sua vocação para o autoritarismo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou um projeto de lei que buscava estabelecer um programa de apoio aos profissionais da educação que fossem vítimas de violência dentro das escolas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, causando repercussão e debate sobre a proteção dos trabalhadores da educação. O projeto, proposto pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, visava fornecer suporte a professores e funcionários das unidades escolares, permitindo, entre outros benefícios, o afastamento imediato sem prejuízos salariais ou de quaisquer outros benefícios, além de acesso a atendimento médico e psicológico custeado pelo Estado. No entanto, a gestão Tarcísio justificou o veto, argumentando que já existem programas semelhantes em vigor. Na contramão do Executivo em São Paulo, o governo federal anuncia medidas para atender a demandas de base. Nesta segunda-feira, o governo apresentará o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, propondo um salário mínimo de R$ 1.502. Essa cifra representa um aumento de 6,37% em relação ao valor atual, de R$ 1.412. O reajuste ocorre de acordo com uma nova política de ajuste que incorpora tanto a inflação quanto o crescimento do PIB. A alteração reflete um ajuste nas expectativas do governo, que anteriormente visava um superávit de 0,5% do PIB. De acordo com fontes internas, essa revisão pode aliviar pressões e ajustar a percepção do mercado e do Congresso Nacional, considerando o esforço desafiador que um superávit exigiria. Agora fique com as principais notícias sobre o Oriente Médio que predominaram o noticiário nos últimos dias. A investida militar do Irã a Israel no último sábado eleva ainda mais a tensão no Oriente Médio, região que vive uma preocupante escalada no massacre da Palestina promovido por Israel. O Irã lançou mais de 300 mísseis e drones em direção a alvos militares no país vizinho. Segundo autoridades de Israel, apenas alguns conseguiram passar pelas defesas aéreas.
Ainda no sábado, o líder ayatolá disse que o regime sionista malicioso será punido. Em carta à ONU, a diplomacia iraniana afirma que a investida é uma reação aos ataques de Israel contra a embaixada do Irã na Síria, em 1º de abril. Publicamente, o Irã diz que a reação conclui seu objetivo de cumprir o direito à autodefesa, mas que não hesitará em medir força se houver contra-ataque. O governo brasileiro manifestou grave preocupação com os relatos de envio de drones e mísseis do Irã a Israel, o que deixou em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores no último sábado. Conforme a nota, desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e outros países, como Líbano, Síria e agora o Irã. O comunicado pediu às partes envolvidas no conflito que exerçam máxima contenção e pediu mobilização da comunidade internacional em torno da conciliação. O governo recomenda ainda que brasileiros evitem viagens não essenciais a países como Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Irã e outros próximos da região. Ainda pelo giro no mundo, o ex-presidente Donald Trump vai ao banco dos réus em ano de campanha para a presidência em Washington. Começa hoje em Nova York o julgamento que pode tirar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da disputa presidencial de novembro. Este é o primeiro caso de um ex-presidente americano enfrentando a justiça criminal, com um processo que coincide com a campanha eleitoral em andamento. Trump foi convocado para comparecer às 9h30 no horário local desta manhã a uma audiência com o juiz Juan Manuel Merchan, da Suprema Corte de Manhattan, para responder a acusações relacionadas ao pagamento de $130 mil à ex-atriz Stormy Daniels. O pagamento supostamente visava comprar o silêncio dela sobre um relacionamento extraconjugal durante a campanha presidencial de 2016. Embora Trump não tenha sido acusado diretamente pelo pagamento, as acusações contra ele se concentram em alegações de que ele escamoteou os pagamentos em despesas da organização Trump. Por fim, fique com o corte do discurso do deputado Renato Freitas, no Paraná, sobre o afastamento dos comparsas do capitão Moro, que foram, abre aspas, direto para a lata do lixo da história. Capitão Moro, juíza Gabriela Hardit, que agora foi afastada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do CNJ, que reconheceu os diversos crimes cometidos por ela, no afã, no objetivo, no desejo maior de criminalizar o Lula e o PT e acabar com o comunismo fantasioso que só existe na cabeça dessa gente ignorante. Porque, vocês vão saber, jovens e crianças, nós vivemos num regime capitalista. É assim que vão perguntar para vocês no vestibular. E assim vocês vão afirmar e dizer, de fato, é um regime capitalista. O comunismo funciona como o bicho-papão. O bicho-papão é para as crianças o que o comunismo é para essas pessoas de meia-idade, individualistas, autoritárias, que têm medo de qualquer transformação no mundo, porque o mundo muito bem as sustenta. Privilegiadas. Gabriela Hardit. Deputado Renato Freitas, mais um minuto para concluir. Gabriela Hardit é uma dessas pessoas tacanhas, ignorantes, ambiciosas, que se afundaram nos próprios vícios e hoje, assim como o Moro, ruma à lata de lixo da história. Serão lembrados pelo que fizeram, pelos crimes da Lava Jato. Mais do que isso, a mentira justifica a guerra, como essa em que Israel pratica um genocídio na Palestina. E mais ainda,
A rede de internet que deveria conectar as pessoas promove guerra, porque alimenta a mentira e não deixa ser regulamentada. As mídias sociais que deveriam unir a gente em torno da verdade lucram com a mentira e promovem a falta de regulamentação. É uma ditadura. Para concluir, deputado. Eu pergunto, vivemos em uma democracia ou uma ditadura das grandes empresas?